Aleluia, Jesus querido, aleluia. Eu sou do vídeo com a paz do Senhor, amém? Amém. Oremos, então, irmãos. Oh, meu Deus, meu Pai, aqui estamos, Senhor, mais uma vez reunidos, Senhor, diante dos Teus pés, Pai, para pedir o Teu socorro, Senhor, para pedir a Tua bênção, para engrandecer o Teu nome, Santo Paizinho querido, que venha a nós, Pai, fala conosco agora, abençoa o Teu pregador, Senhor, abençoa poderosamente para que a gente entenda, Senhor, as Tuas palavras através de Teu servo, meu Deus, é o que eu te peço, em nome do Teu amado Jesus Cristo, amém. Meus irmãos, a paz do Senhor, amém. Queremos, em primeiro lugar, louvar a Deus pela vida dos irmãos que aqui estão, também pela vida do presbítero Edson. E eu fiquei surpreso quando eu vi essa luz clareando atrás de mim ali. Eu tomei um susto, ver se ó, tá vindo um clarão aí. É a glória de Deus, mas eu vi que era meu amigo Sérgio, né? Isso é uma bênção de Deus. Deus, irmão, Ele sempre nos surpreende com algo novo. E eu tinha uma mensagem para pregar sobre um homem leproso que ele adorou o Senhor e recebeu a cura da lepra, que lepra era símbolo de pecado. Mas quando eu vi essa luz, irmão, eu pude ir para o profeta Isaías e ver no capítulo 43 o verso que nós vamos fazer leitura nesta noite, ao livro do profeta Isaías, capítulo 43 e versículo 19, que diz a palavra do Senhor. Profeta messiânico, e quando eu pude enxergar e ver este clarão, eu pude entender que o profeta, quando escreveu no capítulo 43 e o versículo 19, ele tinha convicção do que estava falando e afirmando o que está expressando o texto nesta noite, que os irmãos vão ter a oportunidade de ler comigo neste momento. Profeta Isaías 43 e versículo 19, que diz assim, só a parte A do versículo: eis que farei uma coisa nova. Meus irmãos, podemos assentar em nome do Senhor Jesus. Quando eu estava de joelho dobrado nesta noite, nesta congregação, Deus me levou para este texto bíblico, a qual hora nós fizemos leitura. A Bíblia diz, irmãos, que o profeta Isaías, filho de Amós, ele profetizou no período do reinado quando ele profetizou no período do reinado de Uzias, Jotão, Acaz e o rei Ezequias. Ele estava no reinado sobre 4 reis, mas ele foi um profeta considerado na história bíblica um dos maiores profetas do Antigo Testamento, aonde escreveu na Bíblia e ficou registrado 66 livros, aonde está o seu nome escrito, o profeta Isaías, filho de Amós. Sua chamada é chamada de unção, porque se nós olhar na Bíblia Sagrada, no capítulo 6 e versículo 1 ao 8, nós vamos ver que o Senhor o chama para o ministério messiânico, para o ministério de profetizar acerca do Messias, do Redentor, do Salvador da humanidade. Nós podemos entender que o profeta Isaías, quando Deus chama, o Senhor chama ele com o ministério de fogo, porque o Senhor ali, o profeta viu uma visão e o profeta enxergou o Senhor tirando do seu altar uma brasa de fogo, e aonde tocou na sua boca, e esta mesma brasa de fogo está presente neste lugar para aquecer eu e a tua vida, porque o frio está forte aí na rua, mas aqui dentro eu posso sentir a brisa do Espírito Santo. O mesmo Deus que ungiu o profeta Isaías é o mesmo Deus que está presente, e a Bíblia afirma isso ao escritor aos Hebreus, capítulo 13, versículo 8, que diz a palavra do Senhor: eu sou o mesmo ontem, hoje e serei eternamente. Então a Bíblia está afirmando que Jesus fez esta maravilha na vida do profeta Isaías. Glória a Deus. Quando eu começo
nossos irmãos olhar na Bíblia Sagrada, eu posso entender no capítulo 7, versículo 3, capítulo 8, versículo 3 e 4, eu posso entender que o profeta Isaías tinha família, ele tinha parentesco, tinha filho, e tinha também parentes que ali cercavam em sua vida. Mas quando ele veio para o ministério, ele veio, se desprendeu de todas as coisas e serviu ao Senhor com gratidão. Por isso que ele é visto geralmente como o maior profeta do Antigo Testamento, porque ele profetizou a vinda do Messias. E se ele profetizou, irmão, é necessário nós também falar que ele teve a ousadia, o privilégio de falar estas grandezas da vinda do Messias. Quem é o Messias? Messias é o Salvador da humanidade, aquele que tirou esse moço do charco de lobo há 11 anos no mundo da droga, e também tirou esse que vos fala há 17 anos no mundo das drogas, desenganado pela sociedade, pela família, desenganado pelos médicos, desenganado pela psicologia, pela psiquiatria. Mas o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor, estava olhando no céu e dizia: eles que vão fazer uma coisa nova. E nesta noite eu não sei se você veio na casa de Deus procurando alguma coisa, mas eu tenho uma notícia do Senhor. O Senhor vai fazer uma coisa nova na tua vida. Deus vai fazer na tua vida nesta noite, no teu casamento, no teu trabalho, na tua casa, na tua vida. Se tu acredita que Deus irá fazer uma coisa nova na tua vida, levanta a tua mão e comece a adorar e bendizer o nome do Senhor que vive e reina para todo sempre. Glória a Deus, aleluia. O profeta Isaías, meus irmãos, ele era um profeta que muitas passagens ele expressou e ele dividiu o seu livro em duas partes. Se nós olharmos do capítulo 1 ao capítulo 39, nós vamos ver que ele foi um profeta de juízo. Foi um profeta que profetizou sobre a nação de Israel para que voltasse-se a Deus. Nós vamos entender que o profeta, este profeta, ele chegou no capítulo 37, ele foi à casa de um rei chamado Ezequias. E ele disse àquele rei: põe a tua casa em ordem, senão tu morrerás e não viverás. Deus está procurando, irmão, profetas desse tipo, que diz não para o pecado, mas diz sim para o Senhor, que diz não para a vaidade, mas diz sim para o Senhor. Deus está procurando profeta eminente, profeta que tem coragem de falar, não o que nós queremos ouvir, mas sim aquilo que Deus quer falar ao povo, porque aquilo que nós queremos ouvir pode nos prejudicar no dia de amanhã, mas aquilo que Deus quer falar, aquilo vai nos trazer respaldo e vai nos trazer êxito para o nosso ministério no dia de amanhã. Vai trazer, irmão, estrutura espiritual, vai trazer base, alicerce para uma vida debaixo e na dependência de Deus. Por isso que é bom ouvir sempre o que o profeta tem para falar. E a nação de Israel, ela se dobrou e ela se converteu dos seus maus caminhos. E quando o profeta se divide este livro em duas partes, do capítulo 1 ao capítulo 39, ele só profetizava coisas para que o povo viesse se arrepender. Mas do capítulo 40 ao capítulo 66, nós vamos ver a mensagem do profeta diferente. E ele dizia ao povo: não temas, porque eu sou contigo. Ele dizia ao povo: eu estou nesta peleja, esta peleja não é vossa, mas é minha, diz o Senhor. Nós vamos ver no capítulo 44 que ele profetizou que Deus ia derramar água sobre a vida do sedento. Quantos sedentos estão aqui nesta noite que outrora vivia num charco de lobo, outrora vivia no mundo do álcool, outrora vivia no mundo do crime, outrora vivia no mundo do alcoolismo, outrora vivia no mundo da droga, mas hoje está aqui porque foi encontrado, foi achado pelo
Senhor, porque a Bíblia diz, irmão, conhecereis a verdade vos libertará. Se a Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, nós estamos libertos para adorar, para bendizer, para exaltar o nome do Senhor. A Bíblia também diz em João, evangelista João, no Evangelho de João, capítulo 8 e verso 36, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente seremos livres para adorar, para proclamar, para dizer aquilo que o Senhor fez na nossa vida. Meus irmãos, deixa eu aqui abrir um parênteses e dizer da onde eu vim. Eu sou natural da cidade de Porto Alegre, aonde comandei 18 bocas de tráfico, aonde estava procurado pela Polícia Federal, aonde estava condenado por quadrilha, mas as mãos do Senhor me alcançou um dia e me virou o meu cativeiro, e hoje estou aqui. Quando eu estava dobrado o meu joelho, eu pude lembrar muitos anos atrás, eu passava por essa rua com 3, 4 quilos de cocaína para entregar numa boca que tinha aqui perto, mas hoje eu posso louvar a Deus, irmão, porque eu não carrego mais cocaína, mas eu carrego a palavra de Deus que liberta o homem do vício do pecado, liberta a mulher da prostituição, liberta tudo aquilo que é dos agrilhões de Satanás. A palavra de Deus é o martelo que me saber. Por isso, irmão, que eu li nesta noite que o Senhor vai fazer uma coisa nova. Deus vai quebrar os agrilhões de Satanás aqui nesta noite. Deus vai quebrar a incredulidade aqui nesta noite. Deus vai trabalhar no teu interior, nas tuas juntas e medula. Deus nesta noite vai mudar o teu cativeiro. Deus nesta noite vai marcar um encontro contigo aqui. Tu vai sair daqui diferente, vai sair daqui convicto da tua fé. Deus vai acrescentar, vai ingerir em você uma fé genuína, uma fé que tu vai conseguir alcançar os teus projetos, uma fé que tu vai conseguir encontrar os teus projetos, uma fé que tu vai conseguir ver as promessas de Deus se cumprir na tua vida. Meus irmãos, eu era destinado a este mundo, a traficar. Eu não tinha esperança de ser um ministro do Evangelho. Eu nunca imaginei que eu ia botar um terno na minha vida, mas quando os caminhos que nós trilhamos nos levam à morte, mas os caminhos que o Senhor nos trilha é caminho de coisas novas, é novidade de vida. Todo cristão, meu irmão, que se encontra com o Senhor, ele vive de novidade de vida. Cada dia que passa, Deus cria uma novidade, Deus cria situação, meu irmão, para abençoar o homem. Sabe o que é isso? É porque Jesus trabalha ao contrário da humanidade. Deus trabalha ao contrário do nosso consciente. Deus trabalha ao contrário do nosso pensamento, porque o profeta Isaías disse que os caminhos do Senhor são mais altos do que o nosso. O apóstolo Paulo também, que era um homem perseguidor dos cristãos, quando no caminho de Damasco Deus encontra este homem, e ali quando se encontrou com este homem, ele foi transformado. Deus fez uma coisa nova na vida do apóstolo Paulo. Sabe por quê? Porque Deus sempre, quando ele está presente em alguma reunião, Deus faz uma coisa nova. E naquele dia, quando Paulo, Saulo de Tarso, estava indo a Damasco para pegar Ananias, o Senhor foi a caminho para se encontrar, porque Deus queria operar um milagre. Aonde Deus está, irmão, sempre acontece um milagre, e Deus está presente nesta noite para fazer uma coisa nova na tua vida. Se você não acredita mais que Deus tem poder para salvar teu filho, eu te digo nesta noite que no tempo de Deus, na hora de Deus, no relógio de Deus, no momento oportuno de Deus, Deus vai salvar teu filho, Deus vai salvar teu esposo, Deus vai salvar tua esposa, Deus vai salvar teus parentes, porque a promessa de Deus, ela tem que se cumprir na nossa vida, porque a Bíblia diz, João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, o único Filho que Deus tinha, por amor de mim, por amor de você. Então isso é motivo de alegria para concretizar a palavra de Deus na nossa vida, que Deus faz uma coisa nova. Aleluia! Meus irmãos, essa noite eu poderia falar de alguns profetas que a Bíblia relata. A Bíblia diz, irmão, e mostra que tendes
17 profetas registrados na Bíblia. A Bíblia divide esses 17 profetas em duas fases. Primeira fase é os 5 profetas maiores, que são Isaías, Jeremias, Lamentações e Ezequiel e Daniel. E depois a Bíblia fala de 12 profetas menores, que nós poderíamos citar os nomes deles aqui, mas não quero me deter nesse nome, porque o Senhor quer fazer uma coisa nova na tua vida. Deus quer fazer uma coisa nova no teu crer, no teu interior. Você está vivendo um momento, a Bíblia diz, irmão, que nós vivemos nos últimos tempos. O apóstolo Paulo afirmou que os dias são maus, mas aquele que tem, irmão, o Senhor Jesus como o maioral de nossa vida, vive em novidade de vida, não está preocupado com coisas, com fenômenos, não está preocupado com catástrofe, não está preocupado com coisas semelhantes a esta terra, porque está preocupado com a vinda do Maranata, que quer dizer, ora vem Senhor Jesus. Aquele que tem Cristo como maioral de sua vida está preocupado de ganhar almas para o seu reino. Aquele que está ligado na videira, ele está desejoso de ganhar almas para o Senhor. Aquele que está ligado na videira, a preocupação dele é que cria mais fruto e que acresça a obra do Senhor. Mas aquele que não está preocupado, ele vem para a casa do Senhor como espectador, para ver quem vai pregar, para ver quem vai cantar, para ver quem vai dirigir o culto. Mas eu acredito que nesta igreja vem um grupo de adorador para adorar o nome do Senhor, para receber a vitória de Deus. Se tu veio aqui para adorar o Senhor, adore ao Senhor para a glória do seu nome. Maravilhoso é o Senhor Jesus. Glória. Os profetas menores são Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. Mas todos esses profetas, irmão, eu tive fazendo uma avaliação e uma reflexão bíblica. Eu pude entender que esses profetas foram profetas que foram usados por Deus para levar ao povo a um conhecimento pleno do Senhor. Mas o profeta Isaías, irmão, ele foi um profeta que ficou registrado, o maior profeta do Antigo Testamento. Porque ele foi um profeta que nós vamos olhar e decorrer na Bíblia. Foi o único profeta que teve coragem de chegar num rei e mandar o rei botar a sua casa em ordem, como eu já tinha falado nesta noite. Nós vamos ver esse profeta sendo destacado como um profeta obediente à voz de Deus. Porque nós vamos ver no texto e no contexto do capítulo 37 que Deus mandou ele falar ao rei Ezequias botar a sua casa em ordem. Mas nós vamos ver no contexto que nós vamos ver o mesmo Deus que falou para ele e lá mandar o rei botar sua casa em ordem, foi o mesmo Deus que disse para ele voltar, porque ele tinha ouvido a oração do rei e ia acrescentar os anos do rei. Isso é, irmão, profeta obediente. Porque eu falar para você botar sua casa em ordem vai ser fácil, mas eu voltar atrás daquilo que eu falei como homem falho, isso eu tenho que ter a obediência de Deus. E eu tenho uma mensagem de Deus aqui. Você diz que não dá, mas Deus diz que dá. Você diz que não consegue, mas Deus diz que tu pode. Você diz que não dá e que não pode fazer, mas Deus diz que você pode fazer. Você diz que não dá para adorar porque você está numa luta, Deus diz me adora porque a Bíblia nos dá exemplos de vida que pessoas que adoraram alcançaram a vitória. Vamos dar uma corrida na Bíblia e vamos entender que aquele que adora recebe. Porque a Bíblia diz em Lucas capítulo 3 versículo 10, havia uma mulher de 18 anos, ela vinha todos os sábados ao templo, e aquela mulher ali, irmãos, ela vinha ouvir a palavra de Deus. Olha uma coisa, o médico Lucas disse
que aquela mulher, ela tinha uma enfermidade, que andava encurvada, ela não poderia se endireitar de modo algum, não teria na época medicina nem medicação que endireitasse, não tinha, e naquela época não tinha fisioterapia, não tinha nenhum tipo de recurso para aquela mulher. Mas quando ela se encontrou com Jesus, ela vinha 18 anos na sinagoga ouvir a palavra de Deus, mas teve um dia que o pregador, quem estava pregando, não eram os escribas, não eram os fariseus, mas era o mestre, o rei dos reis, o que dá vida, o que endireita o pecador, aquele que nasceu torto. Muitas vezes você diz até para o seu filho: esse não tem mais jeito, nasceu torto, vai morrer torto. Mas quando ele se encontrar com o Senhor, Deus vai fazer a sua vida, e você vai ver ele louvando, bendizendo o nome do Senhor, e você vai ter a oportunidade de glorificar o nome do Senhor. Quando eu olho, irmãos, na Bíblia Sagrada do profeta Isaías, no capítulo 43 e no versículo 13, quando eu vejo o profeta dizendo assim: ainda que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Meus irmãos, por isso que o profeta Isaías diz: eis que farei uma coisa nova. Ele estava aqui profetizando à nação de Israel que Deus ia fazer uma coisa nova na vida daquela nação. E isso, irmão, se cumpriu em partes na vida da nação, e também está se cumprindo na vida dela.